Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhascha Kirpasindubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada. Todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol, que bom que estamos aqui hoje para mais uma aula, que intitulamos o ensaio dos ensinos de Prahlada. E esta será o sexto ensaio, parte 6. Então, como estávamos dizendo, na última aula, Prahlada Maharaj simplesmente nos diz que se não estamos buscando Deus, estamos simplesmente assim arruinando as nossas vidas, arruinando assim, literalmente, porque a forma humana se destina a compreender a divindade, Forma humana está ligada diretamente à autorrealização espiritual. Qualquer coisa que façamos com mais entusiasmo, buscando assim, fora desse contexto de autorrealização, significa a ruína, o estrago, dessa forma. Como usamos qualquer coisa de uma forma indevida nesse mundo, essa coisa acaba estragando, perdendo a potência. Então, em vez de ficarmos assim muito ansiosos por estimular os nossos sentidos nessa tentativa de aumentar a nossa dita assim, felicidade material, devemos tentar o quê? Alcançar essa felicidade espiritual, porque felicidade significa viver o gozo do espírito e não o gozo da mente e do corpo físico. Então essa felicidade espiritual é alcançada através dessa prática da consciência de Krishna. É isso que nós estamos assim, sintetizando desde a última aula, esse conselho de Prahlada Maharaj. E ele também está dizendo que, embora a vida nesse corpo humano seja temporária, ela é muito valiosa. Portanto, em vez de tentarmos aumentar o gozo dos sentidos materiais, o nosso dever é dedicar nossas atividades de alguma maneira à consciência de Krishna. Essa dedicação é que não vai deixar que nós arruinemos a nossa forma, a nossa vida dentro desse contexto, na forma humana. A nossa inteligência superior advém desse fato de termos um corpo humano. Essa é a nossa parte superior, que nos diferencia dos animais, ter essa inteligência usada para o propósito superior. Se usarmos a nossa inteligência simplesmente para buscar o gozo dos sentidos de uma forma assim animalesca,
simplesmente tentando, né, satisfazer a mente e o corpo. Então, essa inteligência inferior vai estimular, além do normal, os nossos instintos, né, animalescos que trazemos assim para a forma humana de vida, e isso vai assim estragar completamente a nossa performance aqui, que seria o ideal conforme Krishna explica no Bhagavad Gita, né? Então temos que entender assim que essa ferramenta chamada inteligência que Krishna nos deu é para ser usada na plataforma superior, para nos elevar acima dessa condição mais animalesca, que age somente baseado nos instintos, né? Como diz no Bhagavad Gita, a plataforma animal basicamente significa, né, comer, dormir, reproduzir, né, atividade sexual e se defender, né, sobreviver, né, gerenciar a espécie, a sobrevivência da espécie. Então, se continuarmos com essas atividades, né, usando nossa inteligência para dormir melhor, comer melhor, fazer sexo melhor e para se defender melhor, então realmente a nossa civilização acaba se tornando mais assim degradada do que a própria vida de um animal, né? Por mais conforto que tenhamos, tecnologia, assim, tudo vai ser usado de uma forma indevida, indo assim a altos índices de promiscuidade. Também vamos comer assim de forma irrestrita, né? Podemos ver hoje as pessoas assim completamente obesas, em 300 quilos, assim, algo completamente sem sentido, né? E também as pessoas dormindo assim 15, né, 12 horas, querem ficar na cama, nem querem sair assim para o mundo, porque a vida, né, está completamente assim fora do padrão satisfatório. Então a pessoa acaba ficando na cama, seja por algum problema psicológico. E também assim, né, inteligência usada indevidamente na forma humana animaliza mais ainda a forma, né, humana, e acabamos pervertendo tudo, e no final queremos também defender a nossa existência fazendo guerras e atos assim absurdos, né, maltratando as outras pessoas. Muitas dessas coisas que vemos assim em Kali Yuga. Então essa inteligência superior, ela advém desse fato assim de termos um corpo humano. No corpo humano é sensacional por causa disso, porque ele abre uma brecha, né, dentro do contexto da evolução, para que possamos realizar Deus, né, que é chamado, né, da autorrealização. Quando nós realizamos Deus, automaticamente realizamos o nosso eu, que é uma parte integrante, né, de Krishna, de Deus. Mas nem sempre, assim, se realizamos o nosso eu, vamos realizar Deus. Então tudo tem que caminhar junto, né? A realização do eu e a realização de Deus, e a conexão daquilo que somos com o que Deus é, nessa plataforma de serviço devocional, que é o que Krishna estabelece assim como a prioridade de entendimento no Bhagavad Gita. Então, porque nós temos essa chamada consciência, né, superior, devemos nos esforçar para obter o quê? Desfrute superior na vida, ou seja, desfrute espiritual. Então é perguntado, né, como é possível obter esse desfrute espiritual,
E Prahlada Maharaj está explicando que devemos nos absorver em servir ao Senhor Supremo, que concede o prazer da liberação. Então vamos desfrutar aqui nesse mundo material das coisas superiores, porque tomamos a atitude de nos render a Krishna e prestar serviço devocional, e ao mesmo tempo, por causa disso, vamos ser liberados da condição, né, de prisão material. Então liberação nada mais é do que você parar de desejar as coisas materiais e usar as coisas materiais com o propósito superior, de uma forma moderada, né? Simples, onde tudo que você faz e pensa está relacionado a satisfazer o Senhor Supremo. Então, tudo que temos que fazer é voltar a nossa atenção para alcançar, né, os pés de lótus de Krishna, que é o único que pode nos dar a liberação desse mundo material, nesse sentido assim total, né? Não uma liberação assim, às vezes há uma liberação onde você se afasta dos seus desejos materiais. Porém, se não há a parte positiva, que é usar a vida para satisfazer os desejos de Krishna, então essa liberação é pela metade. Você tem que deixar de tentar gozar, né, dos sentidos na plataforma material, porém também você deve usar os seus sentidos para satisfazer os sentidos de Krishna. Isso que o Bhagavad Gita nos explica, né? Então, Prahlada Maharaj está dizendo que nós não podemos desfrutar nessa vida e nos ocupar no serviço a Krishna em nossa próxima vida, né? Como que você quer ir para o mundo espiritual e servir a Deus, se nessa vida atual, né, nessa forma humana, você não está criando a vibração ideal para que após a morte você volte para Vaikuntha Loka, para Krishna Loka. Entende? Então essa forma humana, nós devemos assim treinar. Essa forma humana é um estágio onde o espírito treina, né, sob a orientação de Krishna e dos devotos puros, para aprender a como se comportar internamente e criar, né, uma mente pura, uma inteligência capacitada para realizar atividades nesse mundo que se assemelham às atividades do mundo espiritual. Por isso que quando Krishna vem nesse planeta aqui, em qualquer lugar que ele vai, ele traz assim todo o seu séquito, toda a parafernália do mundo espiritual e executa atividades exemplares. Então, contemplando os passatempos de Krishna, aprendemos como devemos nos comportar dentro daquilo que se chama, né, a vida espiritual. E estudando os passatempos de Krishna, vamos sentindo qual é o nosso humor específico na relação com o próprio Deus. Porque no mundo espiritual, né, como todo mundo sabe, tem a relação de amante, de marido, de parentes, de amigos, de servos, assim também, né, relações neutras. Dessa forma, temos que avaliar assim em nosso coração, nós vamos ter um insight assim, né, da nossa tendência de relação com Krishna. Então temos que realmente estudar essas atividades
de Krishna, porque se nós não praticarmos nesta existência esse conhecimento que é deixado por Deus, não só através de suas instruções, mas de suas atividades, né, notáveis, assim, que ele fez em Vrindavana quando esteve aqui no planeta Terra. E o Srimad Bhagavatam é exatamente a literatura que revela essas atividades do Senhor Krishna. Se nós não fizermos isso, entendermos completamente toda essa mística divina, então após a morte desse corpo material, nós teremos que receber outro corpo material, outra forma humana, ou outro tipo de corpo, se não estivermos, né, interagindo com a ciência espiritual. Então, as pessoas que querem realmente voltar para o mundo espiritual se ocupam a serviço de Krishna. Elas não ficam assim dividindo a vida material com a vida espiritual, falando assim, eu vou desenvolver a minha consciência de Krishna, porém eu quero curtir ao máximo também a vida do corpo, da mente, de tentar satisfazer todos os meus desejos materiais, de modo que isso, né, Prahlada está falando que é incompatível. A partir do momento que temos tantos desejos materiais, estamos criando as impressões, né, mentais que vão nos levar para outro corpo material. Enquanto que com sabedoria resolvemos adotar o serviço devocional ao Senhor Krishna, né, no melhor que pudermos fazer, isso vai criar as impressões espirituais, na quais, né, vamos obter um corpo espiritual e vamos, assim, após a morte física, Krishna vai nos resgatar e nos levar de volta para o mundo espiritual. Isso é o que Krishna nos promete no Bhagavad Gita. Temos que ter essa fé e realmente tomar uma atitude de coração para estar cada vez mais fixos em Bhakti Yoga, essa união com Deus através do amor, né? Isso é o serviço devocional. Quando nós temos amor por algo, nós agimos em função de satisfazer o objeto do nosso amor, não é assim? Então, quanto mais pensamos em Krishna, quanto mais nos determinamos a encontrar essa fonte suprema, a realizar, né, essa divindade em nós, então no nosso coração nasce esse amor, no qual vamos naturalmente, como servos amorosos eternos de Deus, agir em função de tentar satisfazer a suprema personalidade de Deus, que é o nosso amigo muito querido, o nosso bem-querente, de todas as maneiras possíveis. Isso vai ser possível a partir do momento que entramos, né, nesse entendimento de que somos o espírito, mas assim, de uma forma realizada, não somente o conhecimento teórico. O espírito vai receber a revelação, né, do que ele é realmente nesse nível de percepção energética, na medida em que ele estiver se dedicando a Krishna com total entusiasmo e confiança. Então Chaitanya Mahaprabhu, ele nos pede que, se cantamos o seu santo nome, né, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, se cantamos assim continuamente esse santo nome com devoção, vamos limpando as contaminações do nosso coração, vamos retirando os elementos da nossa vida condicionada, e naturalmente
o nosso espírito começa a se espelhar na nossa percepção espiritual, de tal forma que quanto mais pureza tivermos nessa vida material, né, assim, também conseguiremos perceber a presença de Deus assim, no nosso coração de uma forma notável. E dessa maneira começamos a praticar o serviço devocional com cada vez mais assim, entendimento, né, científico e metafísico, e nossa vida se torna, né, o espírito conduz o seu corpo material, né, grosseiro e sutil, para viver de uma forma feliz, passando a mensagem, né, de Krishna também para que todos os irmãos espirituais desse universo possam se iluminar e seguir naturalmente as instruções de Deus, nas quais os devotos puros já estão assim em posse dessa verdade, né? Vivendo essa realidade divina. Por isso que no Bhagavad Gita Krishna pede que inicialmente nós nos aproximemos das pessoas que já são autorrealizadas, que conhecem essa verdade em seus corações, e daí indaguem submissamente e prestem algum tipo de serviço, né, para que haja uma troca energética, onde esse devoto mais elevado, que representa, né, assim, Krishna de uma forma, na forma externa, na forma de uma pessoa, então Krishna vai dar assim as instruções e as revelações pela boca desse devoto puro, e ao mesmo tempo também Krishna, como o Chaita Guru, o Guru interno, né, ele vai também nos ensinar paralelamente à nossa associação com pessoas mais elevadas espiritualmente. Isso que temos que entender, né? Essa associação, Krishna explica que é a coisa mais importante do universo para uma alma que está avançando espiritualmente. Se as pessoas estão se associando simplesmente com materialistas, com pessoas que não estão interessadas na vida devocional, que estão assim, completamente algemadas aos modos da ignorância e da paixão, então essas pessoas realmente, assim, né, essa associação vai arruinar completamente a nossa vida, porque tudo será informação para animalizar cada vez mais a nossa condição existencial nessa forma humana de vida, entende? Então a atitude de buscar a Deus significa, né, associar-se com pessoas que já estão vivendo nessa realização divina e que estão passando o conhecimento correto, o conhecimento perfeito para todo mundo, através daquilo que se chama a sucessão discipular. As pessoas autorrealizadas não mudam assim, nem uma vírgula daquilo que Krishna está falando no Bhagavad Gita. Então ela fala com autoridade, né? Quando repetimos as palavras do Senhor Krishna para as outras pessoas, conforme, né, a revelação e os significados de devotos assim, mais avançados, que conseguem criar uma linguagem adequada para que todos nós possamos entender facilmente as instruções do Senhor Supremo. Então, nesse sentido, Prahlada Maharaj, né, quando perguntaram a ele assim, mas nós não podemos desfrutar nessa vida e nos ocupar a serviço a Krishna em nossa próxima vida, assim, um tipo de racionalização, né? O ser humano, ele sempre quer compensar o seu gozo dos sentidos, criando assim uma especulação mental dessa forma, assim, né?
Então Prahlada Maharaja respondeu: agora estamos nesse enredamento material, né? Nessa prisão da matéria. Agora eu tenho este corpo, mas o deixarei após alguns anos, então terei de aceitar outro corpo. Uma vez que você aceite um corpo e desfrute como os sentidos do corpo ditem, você prepara outro corpo através de tal desfrute sensorial e obtém um outro corpo conforme o seu desejo. Isso que falamos aqui, né, antes de ouvir a resposta de Prahlada Maharaj, dá a explicação geral, né, dessas palavras aqui e respondem essa pergunta assim, diretamente, né? Que não adianta você, se você está cultivando desejo material, então você vai ter um corpo material na outra vida relacionado às vibrações desses desejos que você teve. Essa é a lei do universo natural, não tem como escapar disso. Mas se nós sabemos disso, vamos começar assim, a ter muita atenção e cuidado com o que estamos, né, pensando, sentindo, querendo, né, desejando. Por isso o Mestre Cristo sempre fala, né, orai e vigiai. Vamos estar muito atentos aí, porque o desejo, né, mesmo assim, o desejo de brincadeira, ele acaba se realizando. Então isso é perigoso. Vamos sentir, né, saber o que estamos, às vezes desejamos uma coisa ruim para alguma pessoa, mas assim, sem aquela maldade, e acaba acontecendo algo negativo, e isso vai criar um vínculo kármico de uma pessoa com a outra, então vai ter que voltar na outra vida para uma espécie de resgate, e aí tudo é assim, essa bola de neve que vai aumentando assim, que desce na montanha dos desejos, né? Então paramos de desejar de uma forma material, porque só podemos parar de desejar materialmente se temos a consciência espiritual, se somos sábios na ciência de Deus. Por isso é muito interessante, né, ouvir as palavras de Prahlada Maharaj, também do que os devotos, né, estão falando e comentando em cima dessas palavras, para que saibamos qual atitude tomar, entende? Então, você só vai voltar para o mundo espiritual se a sua vida tiver como a base, o centro, né, o Senhor Krishna, e você agir em amor para satisfazer Deus em todos os campos da sua existência, né, ideais dentro dessa forma humana. Então, serviço devocional. Esse é o segredo. Krishna, ele revela assim, simplesmente isso quando você lê o Bhagavad Gita, né? Você só vai me entender, Krishna diz, se você praticar o serviço devocional. Se você, como um servo eterno de Krishna, manifestar o seu serviço em amor para satisfazer a Krishna, porque no mundo espiritual, Vaikuntha, né, Krishna Loka, todo mundo só age para satisfazer os desejos de Deus. Ninguém quer satisfazer os seus desejos assim, pessoais ou egóicos, né? Não existe essa coisa de ego no mundo espiritual. O ponto é que temos que entender que, como somos partes integrantes de Krishna, quando nós satisfazemos o desejo de Krishna, automaticamente os nossos desejos, né, espirituais são realizados. Como diz, né, Prabhupada, ele dá o exemplo sempre da árvore, né? Se regamos a raiz da árvore, naturalmente todas as folhas, né, todos os galhos, as frutas, as flores, tudo é automaticamente satisfeito. Mundo espiritual significa consciência assim, completa de Krishna e um mundo bem-aventurado, cheio de amor,
onde vivemos nessa plenitude eterna, expansiva, amorosa, assim, muito felizes, e temos que praticar isso aqui nesse mundo material, dessa forma humana, né? Então a forma humana, ela atinge o ápice humano, vamos dizer assim, quando ela se torna um devoto puro de Krishna. Há vários níveis, né, dentro do estágio humano, desde aquela pessoa que é completamente animalizada e pior do que um animal, porque usa a sua inteligência de maneira incorreta, às pessoas medianas, né, que estão, a famosa batalha de Kurukshetra, que estão lutando contra a sua natureza material e tentando, né, renunciar aos desejos para servir ao propósito, né, de Krishna, ao plano divino, e aquelas pessoas que já estão no patamar completamente consciente, né, rendidas a Krishna, sendo exemplos nesse mundo material e passando essa informação de uma forma que vai iluminar todo mundo, né? Então temos que entender em que ponto estamos, né? Lutar a nossa batalha de Kurukshetra com Krishna, Vishnu dentro do nosso coração, assim, com completa confiança. E Krishna fala que vai realmente, assim, tirar, né, essa nuvem contaminada da nossa mente que faz com que fiquemos, né, presos à nossa natureza animalizada e possamos, assim, despertar, enxergar os modos da natureza material e simplesmente com isso, né, com essa ciência, nós acabamos tomando uma atitude de realmente nos render a Deus e tentar nos libertar dessa energia material que é, no fundo, somente uma fonte de misérias e sofrimentos. Isso é tudo assim que Prahlada Maharaj está tentando dizer aqui para nós. E também, se estamos assim só desfrutando sensorialmente, né, e vamos obter um corpo conforme o desejo dessa sensação que estamos. Então, Prahlada Maharaj, ele fala que, né, não há assim garantia, não há garantia alguma de que você vai obter um corpo humano, né, na sua outra vida, se você está agindo animalescamente, né? Porque o corpo humano é feito para a autorrealização espiritual. Então isso vai depender das suas atividades. Se uma pessoa, por exemplo, agir como um semideus, né, vai obter um corpo de um semideus. E se a pessoa agir como um cão, né, um animal, ele vai obter o corpo de um cão. Há muitas doutrinas que falam, não, quando a pessoa atinge a forma humana, então ela não cai mais dessa forma, de acordo com a evolução. Porém, dentro do contexto espiritual, e conforme o Bhagavad Gita, pelas palavras do próprio Deus, Krishna, não é assim. Você vai para um corpo entre as 8.400.000 formas, de acordo com o que você está vibrando no momento da morte. Entende? Então, se você está numa forma humana, posso agir assim de qualquer forma, né, indevida, como animal, fazendo tudo de errado, e aí eu vou ter outra forma humana, assim. Isso aí é uma racionalização. Achamos que, não, agora estou numa posição, né? Então, assim, mesmo assim, um político, se ele é ministro e de repente ele faz algo completamente assim errado, ele é rebaixado, né? É preso. Aí ele vai ser assim uma outra profissão assim bem baixa assim. Então a forma humana é muito preciosa, temos que nos ater a isso, né? Devemos entender que no momento da morte o destino
não está mais nas nossas mãos, está nas mãos da natureza. Os modos da natureza vão reformular toda a nossa energia para recebermos o veículo adequado às impressões mentais que adquirimos dessa forma humana atual, né? Então não é nosso dever assim especular sobre que corpo de material iremos obter na nossa próxima vida, né? Ficar tão preocupados com a próxima vida, porque qualquer corpo que tivermos na próxima vida, seja de semideus, seja de formiga, seja forma humana, é uma prisão, né? Nós temos que sair dessa prisão. Então, no momento atual, conforme explica, né, Prahlada Maharaj, devemos assim simplesmente entender que esse corpo humano é uma grande oportunidade para desenvolvermos a nossa consciência espiritual, a nossa consciência de Krishna. Então, agora mesmo, se você compreendeu essas palavras, de alguma forma você tenta se ocupar no serviço a Krishna, buscando instrução, ouvindo sobre Krishna, né, cantando o seu santo nome, né, lendo, estudando as escrituras, né, de todas as formas, assim, tenta se ocupar de alguma forma em servir a Deus, entendendo quem é Deus, né? Quem é Deus? Então essa é a bênção do conhecimento védico, principalmente do Bhagavad Gita, que o próprio Deus se auto-revela. Então, por que não aceitar Deus sendo Krishna, já que ele se revelou como o próprio Deus? Você não precisa especular sobre isso. Aceite, renda-se a Krishna e deixa ele se revelar para você, né? Inicialmente você não vai entender assim essa pessoa absoluta, mas Krishna explica que na medida que você se rende, ele se revela, né? Na medida que você se purifica, que você cria o ambiente interno ideal para receber, né, essa percepção de Deus, então Deus ele se manifesta para você. Não há dificuldade em entender isso, né? Nesse sentido também que a pessoa fica preocupada em saber o que vai ser na próxima vida. Assim também, muitas pessoas às vezes me escrevem, né, e falam assim, mas qual é a minha relação com Deus no mundo espiritual? Será que eu sou amiga dele lá, ou sou um amante? Como que é isso, né? Então as pessoas estão assim muito preocupadas com assuntos assim completamente transcendentais. Nós não podemos assim compreender as relações, né, do espírito com Deus lá no mundo espiritual, enquanto ainda nem estamos praticando um serviço devocional puro nesse planeta aqui, nessa forma humana. Todas essas coisas vão ser reveladas naturalmente para nós quando atingirmos esse estado de pureza. Temos que ter assim muita paciência e compreender qual é o propósito dessa forma humana, né, que é a autorrealização, é esse sacrifício diário, né, para buscar essa vida espiritual, independentemente, né, da nossa vida estar bem ou mal. Devemos até mesmo assim aceitar qualquer espécie de sofrimento para obter, né, esse serviço devocional. Através desse esforço, Krishna, que está em nosso coração, vai ficar assim muito satisfeito de ver que estamos assim sendo honestos, né, sinceros, e então ele bondosamente vai nos trazer todas as respostas nesse sentido, né, de quem somos nós em relação a ele, qual as nossas tendências, né? Krishna de repente vai te escolher para ser um amigo, ou você vai escolher Krishna para ser um amigo.
Isso vai depender, um amante, ou um servo, né, ou um parente de Krishna. Você vai perceber, quando estiver nessa plataforma pura do seu coração, qual é a sua tendência em relação a Krishna, e qualquer posição que você tenha em relação a Krishna, ou mesmo com Vishnu, né, em Vaikuntha Loka Dhama, assim, qualquer planeta que você vá para o mundo espiritual, assim, você vai estar completamente satisfeito. Não há assim uma posição, né, que vai diferenciar, não. Assim, no mundo espiritual não há ansiedade, né? Vaikuntha sem ansiedade. Todo mundo está satisfeito na sua devida posição em relação a Krishna, não inveja assim ninguém, não há assim, né? Apesar de se dizer nas escrituras que as gopis são as mais assim, no sentido completo de amor em relação a Krishna, mas os amigos de Krishna também estão assim completamente satisfeitos, os parentes. Tudo que é relacionado a Krishna não nos frustra, né? Sentimentalmente, assim, devocionalmente falando. Então não temos que nos preocupar com o que vamos ser na outra, né, forma material nesse mundo, e também não devemos ficar assim especulando muito sobre o que vamos ser no mundo espiritual, mas temos assim que entender realmente a urgência de parar de pensar muito e viver uma vida prática agora mesmo, dessa forma humana, que é uma oportunidade, entende? Temos que nos ocupar no serviço a Krishna agora mesmo e sair dessa letargia espiritual, abandonar o quanto antes o apego por esse mundo material, que é exatamente o que está nos mantendo presos, e simplesmente assumir uma postura interna de que eu quero agora voltar para o mundo espiritual, entendi que minha forma humana é uma bênção que Krishna me deu, porém essa forma humana é muito perigosa se eu usá-la indevidamente, né, com a minha inteligência, para simplesmente tentar viver uma vida assim, material, de uma forma, né, uma forma mais expansiva, assim, que vai, né, me degradar e vai arruinar a minha vida completamente, e eu não sei qual vida terei, assim, no outro corpo que pode não ser humano, então vou ter que começar tudo de novo, até voltar para essa forma humana. E assim, então Krishna vem e fala assim, para tudo isso, entende que você é uma alma, e que essa forma é uma ferramenta que eu te dei para você se autorrealizar, e sai logo desse mundo material. E enquanto você estiver nesse mundo material de uma forma autorrealizada, assim, passa a minha mensagem, né? Imagina, Krishna vem lá vem do mundo espiritual, se manifesta aqui na Terra só para passar essa mensagem do Bhagavad Gita, para que todo mundo aqui possa se iluminar e voltar para o mundo espiritual. Então por que as pessoas estão procrastinando, né? Deixando sempre para outra vida, para amanhã, assim, são coisas assim completamente, né, inconcebíveis para uma pessoa que é o cientista da alma, né, o cientista da consciência de Krishna. Então vamos assim nos entusiasmar mais, entendendo que cada dia é preciosíssimo. Nosso tempo deve ser usado assim, o maior assim, número de horas para estarmos fixos nessa consciência de Krishna, independentemente do que estamos fazendo nesse mundo material. Essa é a dica que Krishna está nos dando para que possamos progredir, né, diariamente, né, com toda a paciência, com toda a devoção. Você vai trabalhando, né, tem estado trabalhado, né, vida após vida. E agora, nessa forma humana, vamos assim, progredir de fato,
aceitar a instrução de Deus e voltar do mundo, voltar para o mundo espiritual. Assim, essa foi a pergunta feita para Prahlada Maharaja, né? Quanto tempo devemos fazer isso? Quanto tempo devemos fazer atividades para progredir em vida espiritual enquanto estamos por aqui? Então, Prahlada Maharaja falou que enquanto esse corpo continuar trabalhando, você vai ter que estar agindo, né? Enquanto houver essa vida, chamada vida de forma humana, esse estágio de forma humana, a única coisa que nós devemos fazer é reviver, né, a nossa consciência de Krishna completamente e viver feliz nessa situação, satisfazendo os sentidos, né, espirituais, nessa conexão com Vishnu Krishna em nós. Porque nós não sabemos quando essa máquina, né, funcional, humana, vai parar de funcionar. Qualquer momento você, de acordo com o destino, né, com o planejamento da sua encarnação, você vai ter que abandonar esse corpo, mesmo que você não queira. Porque, como nós dissemos, tudo está sendo controlado devidamente pelos modos da natureza material e por hierarquias de seres que entendem, né, assim, o plano de Deus para cada alma que está aqui nesse atual planeta Terra e também em todos os outros planetas, né? Tudo é muito bem organizado nesse sentido kármico, porém nos é facilitado sair daqui também facilmente, tão logo tomemos essa decisão de voltar para o mundo espiritual. A pergunta que devemos fazer é assim: por que eu não tenho esse interesse assim pleno, assim, porque eu não coloco tanto entusiasmo em me fixar aos pés de lótus de Krishna, se eu já sei de toda essa ciência, né? Por que eu fico enrolando nesse mundo aqui material? Então, isso tudo é Maya, né? O encanto de Maya é formidável e o nosso condicionamento é algo assim, é uma algema muito forte, de modo que carregamos assim muitas dúvidas, temos medo, né, de abandonar aquilo que é o conhecido e nos dedicarmos a algo que aparentemente é invisível e desconhecido, porém não é, porque isso é revelado a pessoas que já estão vivendo nessa situação espiritual. Então, tudo está aí à mostra, né? A misericórdia de Deus, ela é constante, depende da sua atitude. Krishna, ele está observando o que você quer realmente. Krishna é um satisfador, né? É a pessoa que satisfaz assim, todos os desejos materiais e espirituais. Krishna, ele está te dando essa liberdade de você escolher entre ser um prisioneiro de Maya ou ser um cidadão consciente de Krishna, né? Então, o que você está escolhendo vai depender da sua sabedoria, né? Geralmente fazemos escolhas através do conhecimento e da sabedoria que temos. Por isso que ser sábio na ciência de Krishna é o maior, né, patrimônio, né, o maior dos benefícios. Quando uma pessoa encontra um devoto puro e recebe esse conhecimento, assim, essa é a maior validade que uma alma pode ter nesse mundo, né? Encontrar uma pessoa com essa carga de conhecimento que pode ensinar a essa outra alma que está assim vivendo em plena escuridão, nem sabe nada de Deus, ninguém fala nada, assim, e também vive no meio assim de milhares de tipos assim de chamadas, né, religiões que só criam assim confusão e não revelam quem é o Deus verdadeiro.
né? Só há um Deus, e esse Deus se chama, né, Krishna, Sri Krishna, junto com sua amada, né, Sri Radha. Então essa aí é a nossa, tem que ser a nossa convicção. Agora entendi, Krishna se revelou para mim, então vou deixar de tentar viver ilusoriamente nesse mundo, tentando satisfazer todos os meus desejos materiais, como um bom escravo que eu sou de Maya, e não quero mais isso. Entendi que Krishna está dentro do meu coração e simplesmente dia após dia vou fazer esse sacrifício maravilhoso na forma humana, que me dá a oportunidade de me conectar com Deus, e vou deixar que Krishna, através de sua misericórdia, de sua graça, se revele para mim, e que eu consiga realmente assim realizar, né, além da teoria, quem é Deus, nessa percepção intuitiva em nós. E daí eu vou viver um dia a dia em amor, em luz, passando assim a mensagem para quem quiser, e no final da vida desse corpo material, que pode ser abandonado, né, a qualquer momento, de acordo com a programação do meu karma, Krishna, assim, bondosamente me leve de volta para o lar original, que é a minha morada, né, natural e feliz de todos os espíritos. Então é isso, né? Vamos fazer um mínimo esforço para todos os dias, pelo menos, né, dividir o dia meio a meio entre material e espiritual, que aí já vai ser, né, a nossa batalha de Kurukshetra. Porém, estando com Krishna, a vitória já é garantida, né? Esse é o que o Bhagavad Gita fala em seu último verso. E também relembrando, nesse sentido de que não sabemos quando vamos abandonar a nossa forma material, e por isso devemos aplicar a nossa energia diariamente para estar realizado em Deus. Também tem o exemplo, né, que demos anteriormente, que está no Bhagavatam, de Parikshit Maharaja, que ele, pelo menos, ele teve um aviso de que iria abandonar o seu corpo, né, em 7 dias. Mas nós não sabemos quando o nosso corpo vai perecer. Então, Prabhupada, ele diz que sempre que estamos na estrada, por exemplo, pode haver, né, um acidente a qualquer momento. Temos que andar, né, com o cinto de segurança. Temos que estar sempre preparados, porque a morte, ela está sempre aí, né, caminhando do nosso lado, e a morte faz surpresas assim que nem imaginamos. Assim, nossa vida está toda boa, né, de repente morre um amigo, um parente, assim, do nada, assim, a pessoa estava super bem, e aí toda a nossa vida fica abalada. Então temos que pensar que a morte é a única coisa assim evidente, que nós não temos, né, escapatória, né, a não ser que realmente vivamos assim totalmente conscientes do espírito. Então, Prabhupada fala que assim a pessoa não deve assim pensar dessa forma otimista, né, e ilusória, de que todos estão morrendo, mas eu viverei, né? Então, por que você vai viver, né, assim para sempre, se todos estão morrendo? Prabhupada fala, você é diferente, né? Sua forma humana é diferente, assim. Você pode, né? Tem yogis que vivem assim 800 anos, 1000 anos, mesmo agora em Kali Yuga, mas e daí? Vai ter que abandonar o corpo. Para que ficar, né, vivendo tanto tempo sem assim essa concepção, essa entrega, sem a prática do serviço devocional? Para quê, né? Vai morrer e vai ter outro corpo em qualquer lugar assim desse universo, assim, né? Então Prabhupada, ele fala assim que
temos que questionar dessa forma, né? Porque porque nosso avô morreu, nosso bisavô morreu, todos os parentes morreram, então por que nós vamos viver esses questionamentos, né? Ter sempre esse sentimento mortal em relação à forma humana, para que a gente não se empolgue em querer assim, viver tanto tempo desfrutando de algo que vai se tornar a algema da nossa vida. Então nós também morreremos, né, fisicamente, nossos filhos vão morrer. Portanto, antes que a morte chegue, enquanto temos essa inteligência humana, vamos nos ocupar, né, em consciência de Krishna. Então essa foi a dica dessa aula, né, desse preceito de Prahlada Maharaja, que está nos ensinando como um devoto puro, né, nesse passatempo onde o Senhor Krishna Vishnu vem como Nrsimhadeva, né? Então sempre é bom analisar aí as palavras de um devoto puro, de comentar, de expandir o entusiasmo para nossas almas chegarem a esse ponto perfeito de, após a morte, que pode ser a qualquer momento, voltarmos para o mundo espiritual. Então vamos cantar todos os dias esse santo nome, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, assim com muita devoção, pedindo que Krishna nos ocupe em seu serviço devocional nesse mundo, né, nessa forma humana, e que também Ele possa despertar em nosso coração esse amor por Ele e nos dar a revelação final, na qual vamos assim ter assim, total, né, certeza absoluta de que realmente a coisa é simples, né? É só se render a Krishna, que Krishna bondosamente aparece para nós de alguma forma e afasta a energia de Maya, né? Isso é mais importante, né? Só Krishna pode afastar a energia ilusória de uma alma, né? Então esse é o poder infinito de Deus, e Maya também faz parte do seu poder de iludir as pessoas que não querem, né, estar em Krishna e querem viver simplesmente, né, desfrutando de seus sentidos materiais, sem saber que isso aí vai fazer com que ela continue a sua jornada nesse mundo material, sofrendo assim vários tipos de misérias, vai manter as pessoas em lamentação. Então, vamos sair, né? Vamos sair daqui agora o mais rápido possível. Todos os dias vamos considerar como o último dia e vamos manter nossa mente fixa aos pés do lótus do nosso lindo Senhor Krishna. Então agradeço a atenção de todos vocês. Todas as glórias são a Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Gaura Nitai, todas as glórias são a Srila Prabhupada, todas as glórias são a Srila Prahlada Maharaj, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol.